Bom dia, meus amiguinhos! Bem-vindos à atividade prática. Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Hoje vamos fazer uma coisa nova. Vamos aprender a utilizar a tinta guache. Vamos nos dedicar à pintura. Eu vou falar uma coisa para vocês. A tinta guache, ela é muito fácil. Até mesmo porque ela é solúvel em água. Isso facilita muito as coisas, a limpeza das coisas. No entanto, você tem que ter cuidado para não deixar as tintas cair nas roupas, porque as roupas ficam meio encardidas da cor. A minha proposta para vocês é a seguinte: vocês vão pegar uma cartolina ou uma folha A3 de papel canson, que eu acho que até é mais adequado. Então tem que ser um papel grosso, né? Tipo um papel que vai absorver a água, porque se você for usar tipo papel sulfite, né, ele vai ficar todo molenga, né? Ele pode até rasgar durante a pintura. Então utilizem-se do papel canson ou da cartolina. E vocês vão precisar de uns 5 potinhos de tinta guache, o branco, o preto, o vermelho, o amarelo e o azul. As 3 cores primárias mais o branco e o preto. Um pincel pequenininho, de preferência redondo, né, para você pintar os detalhes. E um pincel grande do tipo número 24, que pode ser redondo ou chato, para pintar áreas maiores. Se você quiser ter outros pincéis de tamanhos médios, redondos, né, existem vários tipos de pelos, né, de pincéis. Eu aconselho para vocês os pincéis que têm pelos de orelha de boi. Então vocês têm que ir na papelaria e pedir pincéis com pelo de orelha de boi. Eles são um pouco caros, mas eu acho que vale a pena. Caso você não tenha esse recurso, você pode se utilizar dos pincéis pônei, né? Geralmente são os pincéis da Tigre de cabo amarelo, né? São feitos com crina, pelos de crina de cavalo. É isso mesmo, pelos de crina de cavalo. Também essas espátulazinhas, né? Aqui, olha, elas são flexíveis, olha, tá vendo? O problema dessas espátulas é que não é muito fácil você achá-las, né, nas papelarias, né? E elas são muito importantes porque com elas você pode tirar as tintas dos potinhos, você mistura as cores, né, com elas, né? Então elas são fundamentais. Só que se você não achar, você pode usar uma faquinha daquelas que vendem em supermercado, faquinha de festa, de garfinho de plástico, faquinha de plástico, ou uma colherzinha de plástico, né? O problema é que eles não são muito flexíveis, né? Eles são meio quebráveis, né? Bom, outra coisa importante é você ter uma flanela, né? Ou um pano que você não vai usar, um pano velho, limpo, né? De preferência.
e um copo para você pôr água. E também, ou um prato velho, né, para você colocar e misturar as tintas, ou melhor ainda, um azulejo, né, porque o azulejo vai ser usado como um godê, né, o lugar onde você põe, ou a paleta, né, se fosse tinta a óleo, é o lugar onde você põe as tintas lá para você usar e onde você mistura também. A proposta do meu exercício é a seguinte: você pode primeiro fazer um desenho ou aplicar tinta diretamente sobre o papel, mas eu gostaria que vocês cobrissem o papel todo de tinta, não deixa nenhuma parte em branco, tá? O papel canson, lá naquela folhona do papel canson, lembra que eu falei? A folha A3, né? Ela é maior, ela é cerca de o dobro do A4. Né? Então ela é uma folha, o papel canson. É uma folha mais grossa, meio porosa, por isso que ela é interessante para você usar tinta nela, né? Porque ela absorve um pouco da água, né? Deixando mais a tinta, né? O pigmento e os aglutinantes da tinta em cima do papel. Então, você vai fazer no papel canson A3, tá bom? E depois vocês vão tirar uma fotografia e vão enviar essa fotografia pela plataforma, tudo bem? Então vamos lá, eu vou ensinar vocês como se utiliza as tintas guaches. Bom pessoal, bem-vindos ao meu ateliê. Eu vou demonstrar como você faz a utilização da tinta guache, têmpera guache. A têmpera guache é uma tinta antiga, é uma tinta inventada lá na Idade Média, talvez antes. Ela era feita com pigmento e goma arábica, né? Assim como é até hoje, geralmente. Pigmento, goma arábica, formol. Tem a têmpera ovo, né? Que se usou muito também na Idade Média, na Renascença. Você utilizava uma gema de ovo, formol e o pigmento. O pigmento é aquele pozinho colorido que dá cor à tinta, extraído geralmente de minerais, né? Às vezes de vegetais, às vezes ele é químico. Bom, aqui está o papel, né? Um bloco de papel A3 canson. Bom, você tanto pode fazer um desenho, né, e pintar em cima do desenho, seguindo o desenho, como você pode aplicar a tinta diretamente sobre o papel. Bom, então você pode pegar um lápis 6B, 3B, tanto faz, e fazer o seu desenho. Pode ser um desenho abstrato, pode ser um desenho figurativo, como você quiser. Você vai escolher a obra, né, que pode ser uma obra moderna, pode ser uma obra do século XIX, ou algumas que a gente mostrou do Renascimento, da Idade Média, e você vai fazer a releitura. Bom, inventei um desenho aqui, né, eu poderia também aplicar tinta diretamente sobre o papel, seria uma outra técnica, você pode fazer assim também. E eu vou mostrar aqui as espátulas, né? Olha, espátula, se vocês querem saber, quanto mais espátula, melhor. Né? Porque aí você usa uma espátula para cada cor, para cada tinta. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, o pote de tinta guache amarelo. Então eu venho aqui, né, ela é legal para tirar a tinta guache. Aí eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar em casa, vocês vão pegar uma coisa que pode ser um azulejo, tá vendo? Isso daqui é um azulejo. O azulejo ele serve como godê,
Né? O que é o godê? É o lugar onde você põe as tintas e você espalha, você mistura para depois passar para o papel, certo? Então esse godê, ele pode, se você não tiver um azulejo sobrando em casa, você pode pegar um prato da sua mãe, né? Mas olha, aí entre em acordo, certo? Não use os pratos da sua mãe ou da sua tia sem avisar, porque senão o culpado da desgraça vai ser o professor de arte, que vai ficar com o pescoço a prêmio. Então você usa o godê, né? Você pode usar, olha aqui, ó, você usa a espátula para pegar a tinta, né? Certo? E a outra espátula para tinta azul. Olha, a tinta guache ela é muito fácil de ser usada, né? E ela é lavável também, até certo ponto, né? Se ela cair na roupa, pode ser que fique meio encardido, né, da tinta, né? Agora, se ela cair no móvel, um paninho molhado, você consegue tirar ela, tá? Então, você vai precisar de água, né? A tinta guache é solúvel em água, assim como a tinta acrílica. E aí você vai fazer o seguinte, você vai molhar o seu pincel. Deixa eu falar uma coisa sobre esses pincéis. Às vezes quando você compra o pincel, ele vem meio duro, né? Porque ele vem meio envolto em goma arábica, né? Eles põem goma arábica para conservar os pelos, né? Então você fica pensando, fica meio assustado. Nossa, parece que o pincel está estragado. Não. É só você molhar ele na água que essa goma arábica sai e ele fica normal, tá? Então você vai, molha o pincel, tira o excesso de água, né, para não ficar muito aguado, e aí você, né, pega a tinta aqui, olha. Tá vendo, olha? Né? Aí eu vou pegando aqui, vou fazendo uma consistência legal aqui de tinta para passar no papel. Aí quando tiver a consistência que eu estiver achando legal, que você estiver achando legal, você vai lá e passa no papel. Um pincel redondo, ele tem esse recurso, né, que tanto você pode, né, pegar uma área assim, né, e fazer ele meio achatado, né, tá vendo? Ele pega uma área grande, como ele pode pegar assim, né, também, olha lá. Eu posso fazer uma linha fininha até, tá? Tá dando para ver aí? Bom, existe um truque que é você passar de uma cor para outra, tipo assim, fazendo um degradê, né? Uma passagem mais tranquila de uma cor para outra. Então eu passei o azul, lavo bem o pincel, enxugo num paninho, né? Por isso que tem que ter um paninho também, né? E aí eu venho aqui no amarelo, molho um pouquinho o pincel de novo, venho aqui e pego tinta amarela. Olha lá. E passo essa faixa amarela do lado da faixa azul. Aí para não ficar assim, né, não quero que fique um degradê entre uma cor e outra, eu lavo o pincel de novo, tá? Enxugo e aí eu passo aqui no meio, olha. Tá vendo? Aí eu vou ter aqui uma cor se misturando com a outra, olha lá. Né? Para ficar uma passagem mais tranquila do azul para o amarelo. Então vai ficar uma faixa tipo assim meio esverdeada, né, no meio do caminho, né? Ok? Bom, outra coisa, mistura de cores. Como é que a gente faz a mistura de cores? Né? Então eu vou pegar um pouco, né, vou tirar aqui o excesso de tinta dessa espátula, vou pegar um pouco de amarelo e vou pegar um pouco de azul para fazer verde, né?
Para quem não sabe, né, verde misturado com amarelo dá, aliás, desculpa, azul misturado com amarelo dá verde, olha lá, ó. Tá vendo? A espátula serve para isso também, né? Ela é eficiente para você obter mistura de cor. Olha aí, eu fiz um verde, né? Olha aí. Se eu ponho mais amarelo, obviamente eu vou ter um verde mais amarelado. Se eu ponho mais azul, eu vou ter um verde mais azulado. É conveniente, às vezes, muitas vezes, colocar um pouco de branco nessas misturas, que vai desde um pouquinho até muito branco, depende do tipo de coloração que você quer, né? Se você quer uma pintura bem luminosa, né, é legal você usar bastante branco, né, nas misturas, nas cores, né? Então, não usar, por exemplo, o azul diretamente como ele vem assim do pote, mas botar um pouquinho de branco, né, para ele sossegar um pouquinho, ficar um pouco mais luminoso, né, ficar um azul mais aparente, tá? Ok? Bom, então é isso que vocês vão fazer, é fácil, né? Tinta, você precisa de um... É legal você ter um pincel chato, né? Ter um pincel redondo, né? Como esse daqui, e um pincel mais fininho para você pintar detalhes, né? Então, ele é um pincelzinho que ele pinta lá uns detalhezinhos, né? Ele faz uma linha fininha, né? Certo? Posso pintar detalhes com ele, tá bom? Então, pessoal, eu acho que isso era tudo, né? Para dar o início aí, né? Uma dica importante para vocês começarem a trabalhar com a tinta guache ou tempera guache, não é? Um beijo no coração de vocês, saudades!